Graça e paz, meus queridos. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor e que bom que nós temos essa ferramenta que é o Instagram para nos aproximar, para nos trazer para perto, né? E nossa oração hoje é para que você possa estar próximo do Senhor. Nossa oração hoje é para que você seja impactado com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que nós vamos ministrar, que bem sabemos que não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus, que também habita em você, né? Então, da sua boca também pode sair palavras que abençoam, da sua boca pode sair palavras de vida, Provérbios 18. Então, compartilhe essa live. Compartilhe essa live com seus amigos. Aperta aqui na flecha. Aperta na flecha, convida todo mundo aí do seu direct. Chama todo mundo para vir conosco, para ficar mais junto. Seja muito bem-vindo você que já começa a conectar conosco. Já estou com o pastor Rafael aqui. Glória a Deus pela sua vida, por você que está participando conosco. Compartilha essa live com todo mundo. Aperta aqui na flecha. Meu amigo, pastor Rafa Rocha. Chegamos. Que bênção, meu irmão. Bom estar com vocês também. Como é que tá o Sergipe aí? Pastor, sim, a gente tá bem aflito, né? Confiando no Senhor, porque Sergipe agora é um cenário de risco, né? É preocupante para o Brasil todo, mas estamos confiando em Deus, né? Sabendo que o Senhor governa, né? Que ainda é o Senhor que tem a palavra final, né? Mas Amém. tudo bem, né? A igreja do Senhor tem se reunido por aqui, pelo Instagram, né? Então, dessa maneira estamos cultuando a Deus. Que bom que você está aqui, pastor. Tamo junto. Que bom que você está aqui conosco, né? Uma honra para nós. Eu sempre falo das coisas que aprendi contigo lá na missão. Vez ou outra falo para os meninos que eu lidero, né? Para todo mundo aqui, Amém. né? Sobre a bênção que foi lá, principalmente por ter conhecido pessoas como você, né? Que A honra é instigam, nossa. que nos instigam a ter a essência de Jesus em nós. Amém. Mas amém. Prazer foi nosso, irmão. O pessoal está conectando aqui ainda, né? Galera que tá chegando, aperta aí embaixo na flecha, no aviãozinho. Envia para todo mundo do direct e vamos que vamos. Vamos que vai dar certo. Amém. E o senhor como tá, pastor? Rapaz, depois de muitos dias, passei aqui na casa da minha sogra, sempre protegido com a minha máscarazinha. Tava de luva, até há pouco tempo tava de luva, inclusive. E aí passei o dia entregando algumas cestas básicas. Muita gente passando muita dificuldade e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Esse é o tempo da gente fazer a nossa parte. É o tempo de ser igreja, mas né, pastor? Mas eu tô bem. Minha cabeça tá em Deus, meu coração tá em Deus. Buscando sempre no Senhor uma direção, um direcionamento, tentando concentrar a minha atenção naquilo que é nobre, né? Naquilo que tem virtude, naquilo que tem boa fama, tentando aplicar a palavra de Deus. E a cada dia a gente vai melhorando, né? E tentando entender esse novo normal, né? Tentando entender esse processo que a gente está vivendo. Verdade. E o Rio de Janeiro, pastor? Como tá? Como que tá a Igreja de Cristo por aí? Rapaz, a grande parte das igrejas estão em quarentena, né? Tem algumas ainda que estão abrindo, algumas com precaução, outras não. Mas na sua grande maioria as igrejas estão fechadas. O número de casos aqui é muito alto, né? Não sei se vocês estão por dentro, mas o número de casos aqui é muito alto. Mas assim, a gente está seguindo firme. A igreja está tentando fazer o seu trabalho,
tentando, na medida do possível, a nossa igreja, a gente está entrando na 9ª semana agora, então em 9 semanas a nossa igreja já distribuiu mais de 200 cestas básicas, Glória a Deus. já atingiu mais de 200 famílias, então assim, mas eu não sei como é que foi aí, graças a Deus, nosso povo tem se mantido fiel, nossa igreja, a questão de entrada de dízimo e oferta variou muito pouco. O povo se manteve firme, se manteve fiel ao Senhor. E muito por isso a gente está conseguindo fazer toda essa obra social. Assim, a obra social não tem sido somente de cestas básicas, né? Porque tem gente com luz atrasada, tem gente precisando comprar remédio. Então, assim, a gente tem Amém. trabalhado muito forte nessa questão da assistência. E tudo isso porque o povo não deixou de ser fiel, né? Claro que você tem uma perda, porque tem muita gente que perdeu o emprego, inclusive, mas até do povo que teve diminuição de salário, essas pessoas permaneceram fiéis ao Senhor. Na nossa igreja, eu não posso dizer por outras igrejas, mas na nossa igreja a gente viveu essa realidade. Até porque a igreja é uma igreja muito de bairro, então, graças a Deus, a igreja entende, ela sabe. Um exemplo, nossa igreja tem muitas famílias que têm muitos parentes na igreja. E alguns desses parentes estão sendo acolhidos, estão sendo agraciados com uma cesta básica, com o pagamento de uma luz, com parte de um aluguel. Então, assim, a notícia corre, né? Pô, a igreja está fazendo a parte dela, a igreja está abençoando, a igreja está suprindo a necessidade de quem precisa, a igreja está chegando junto dos idosos, tem uma lista de pessoas que está ligando para os idosos da igreja. Entende? Então, assim, graças a Deus, nossa igreja teve muitas perdas, teve muita gente que teve salário reduzido, mas o povo permaneceu fiel. E essa fidelidade faz com que a igreja continue podendo ministrar a vida de muitos, comprar cesta Amém. básica, ajudar nesse processo, entendeu? Amém. Glória a Deus por isso, né, pastor? Porque a gente vê que é um cenário muito difícil, principalmente a gente que é a igreja do interior, uma Sim, igreja relativamente pequena em estrutura e em quantidade também sim, de pessoas, né? E a gente tem enfrentado as dificuldades, sempre orando pelos nossos irmãos, né? Que além de tudo tem passando dificuldades, né? Nós também estamos procurando da maneira que nós podemos, né, fazer obras sociais. Essa semana nós sim. entregamos seis cestas Glória a básicas, Deus. assim, né? Não é uma quantidade Glória a grande, Deus. mas Não assim, é, pô. Claro que é. com, com São 6 relação àquilo famílias, que pô. com certeza. Assim, com relação àquilo que nós temos, né, recebido, né, também de pessoas, né, e de orações, isso vale muito a pena, né, ver a gratidão das pessoas que fazem parte Sim, do nosso ministério, que oram junto sim, conosco. E isso que é ser igreja, né? Quando nós sim, vemos, cara, que as pessoas precisam, que as pessoas estão necessitando de algo, muitas das vezes até somente de uma oração ou de um como você tá, as pessoas estão só em casa, né, sem contato nenhum com ninguém. Um como sim. você tá, você tá bem, eu tô aqui. Isso vale muito. E sou grato a Deus, pastor, pela sua vida, né? Eu acho que Amém. já dá pra gente ir começando aqui. Eu Vamos queria embora. que você orasse, né? Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Tem Vamos, alguma oração específica? né, assim, especificamente pelo nosso município, né, que começou Uhum. a se propagar aqui, e tem muitas pessoas, pastor, assim, já perdendo esperança, aflito, né, e, e nós precisamos nos apegar no Senhor, né, porque Ele é nosso refúgio, não só em tempos Sim, difíceis, de crise, mas também quando tudo está bem, sim, né, que a gente precisa dele. Então, pelas pessoas, né, que pelos residentes daqui dessa cidade, do nosso estado sim. em si, né, também pelo nosso ministério. E quando eu falo nosso ministério, né, eu não me refiro só, não quero só dizer a igreja em si específica, mas a Uhum. atuação de todo o ministério aqui na cidade. Amém? Amém, amém. Então vamos orar. Vamos orar, falar com o Papai do Céu.
Vamos embora. Pai, eu te agradeço, primeiro, pela oportunidade de estar aqui com teu filho e Amém. representando o Senhor, a Igreja Batista Monte Tabor e a Universitária Church também, e tendo a oportunidade de desenvolver esse projeto de live com a Igreja Batista Betel. Eu te peço em nome de Jesus que no endereço que essa igreja reside hoje, ela possa ser luz nesse tempo de Amém. escuridão. Te pedimos também, Senhor, que a tua igreja possa resplandecer na vida daqueles que estão ansiosos, daqueles que estão cansados, daqueles que estão sem direção. A gente pede isso, Senhor, porque muitos nesse tempo se encontram sem um caminho, mas o Senhor é o caminho, é o único caminho. E esse caminho ele pode ser apontado através das nossas próprias vidas. Então eu te peço que o Sergipe Amém. seja impactado através da vida do teu filho e através da Igreja Betel. Te pedimos isso, Amém. Senhor, porque nós temos essa oportunidade de fazer a diferença com o Senhor do nosso lado. Eu te peço isso. Oro, Senhor, por toda a liderança da Igreja Betel, oro por esses jovens, oro por essa região, Senhor, que vai ser com certeza impactada. Eu oro em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, pastor Rafael. Vamos Né? embora. Vamos lá, vamos para aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite, né? Eu sei que através da sua vida, quando a gente começou, pastor, a entrar, sabe, nesse mundo digital, a gente na verdade nunca foi tão adepto assim, Sim. né? Nós começamos a fazer as lives pelo Instagram e a gente percebe que, né, talvez que num culto que tivesse na igreja 25, 30 pessoas, a gente consegue alcançar aqui no Instagram 100, 150 Glória a Deus. e, Glória a Deus. né, glória a Deus por isso. A gente tem tido o privilégio, né, de grandes homens de Deus estarem conosco. A gente tem hoje o privilégio de você estar aqui conosco, né, ministrando para a gente, né? E eu falo isso, ontem a gente teve uma reunião, a gente fez a reunião ontem pelo Meet dos jovens e eu estava falando com eles, eu disse, galera, amanhã, o cara que vai falar na live amanhã é um cara muito especial para mim. Conheci ele lá na minha missão, é um amigo eu tenho ele como referência, ele me ensinou muita coisa. Na verdade, eu aprendi muita coisa também através das atitudes dele, da vida dele. E antes de você começar, pastor, eu lembro de uma situação que estava todo mundo cansado lá na minha missão. Era um dia que tinham dividido os cultos das meninas e dos meninos. E nesse dia os caras estavam muito cansados porque eles tinham chegado da obra, né? Eles estavam reformando uma escola lá, a quadra, inclusive tinha muita gente, muitos dos caras. E eles chegaram e lá no momento que eles chegaram na escola, as meninas não queriam deixar entrar, né? Porque estava acontecendo o culto. E naquele momento estava acontecendo o culto. As meninas disseram que ia atrapalhar quando fosse passar, né? Que ia fazer barulho para atrapalhar o culto. Aí uma coisa que você disse naquele dia eu nunca esqueci, cara. O que o Espírito Santo tem para fazer não vai ser impedido por conta disso. Nada que o Espírito Santo tem para vocês hoje, tem para a gente hoje, vai ser impedido só por causa disso. E às vezes as pessoas que estão assistindo a gente agora aqui podem pensar, cara, que coisa simples, mas só quem vivencia sabe a profundidade que é isso, né? Sabe a profundidade do que isso que parece ser tão simples é para nós. Então eu sou muito grato pela sua vida, pastor. Pode ficar à vontade. Amém. Não, primeiro eu queria dizer que cada pessoa que está nesse grupo aqui é muito especial para Deus. E algumas pessoas que estão nesse grupo aqui também são muito especiais para as igrejas representadas aqui, para as pessoas que aqui estão representadas também. Eu estou vendo gente da Universitária Church que está entrando aí, eu não sei se eu consigo ver a lista de pessoas, mas tem, aqui com a gente tem a Ana Carolina, que é de Monte Tabor.
Ah, eu não sei se eu vou conseguir ver todo mundo aqui, mas a gente tem a Ana Carolina aqui. Eu vi a Ana Lúcia também entrando. Então, assim, Ah, cara, que bom. tem pessoas muito especiais, tanto pra gente aqui no Rio, quanto para vocês aí no Sergipe que estão nessa live. E eu quero dizer para você, se você acha que você é só especial pra gente, você está muito enganado. Você é especial para Deus, muito, muito especial para Deus. Se você hoje está com o coração preocupado, com o coração aflito, talvez você tenha uma empresa, talvez você não saiba como é que vai ficar o seu ano letivo, talvez você não consiga entender as coisas que estão acontecendo na sua vida agora. Mas eu quero te dizer que Deus em nenhum momento, por mais que tenham algumas pessoas aí falando que Deus não tem o controle de nada, mas eu quero te dizer que Deus tem o controle de tudo. Eu aprendi com um teólogo chamado Langston, no seminário, que Deus cria, governa, sustenta, dirige e controla todas as coisas. Então ele não é só Salvador, ele é Senhor, e aquele que é Senhor, ele é o maior interessado que o seu reino esteja em paz. Então, Aleluia. assim, guarda o teu coração, porque a Bíblia diz que no mundo a gente teria aflição, mas a gente precisava estar com o coração cheio de ânimo. Só quem tem foco no futuro, esperança naquilo que está vindo para frente, sabe o quanto é importante estar com o coração cheio de ânimo. Você só consegue encher o seu coração de ânimo se você tiver a certeza de que o futuro está guardado na mão daquele que pode todas as coisas. Eu tenho batido nessa tecla de que uma fé firme é uma fé que está baseada em qualquer coisa, menos nas suas decisões, na sua sabedoria, nas suas posses e naquilo que você entende. Uma fé firme é a fé que está baseada naquilo que Deus sabe, naquilo que Deus pode, naquilo que Deus tem, naquilo que Deus já disse, não naquilo que você tem condições de dizer, mas naquilo que Deus disse. Então, assim, nesse tempo, tudo que Deus espera de mim e de você é que a gente tenha uma fé firme, entende? Tenha uma fé firme. Uma fé pautada naquilo que não depende de você. Nós, como seres humanos, temos a característica de desenvolver uma fé que depende de nós. A característica de desenvolver uma fé que depende do que a gente sabe. Característica de desenvolver uma fé que está ligada àquilo que a gente pode. Mas essa fé não é uma fé firme. Uma fé firme é uma fé desenvolvida baseada naquele que pode tudo, naquele que sabe tudo. Entende? Aquele que pode estar em todos os lugares. Amém. Então, que você que está vendo essa live, seja agora, ou seja, não sei que hora que você vai ver, que você consiga se conectar com Deus de um jeito a ponto de entender que a fé que faz diferença é aquela fé que vem dele, que é aquela fé que vem por meio dele, que é vivida através dele e que é baseada, que tem um fundamento nele. Então, desde já eu queria deixar essa palavra no seu coração, se perdoe, porque às vezes Deus já te perdoou, mas você não está conseguindo se perdoar. Por quê? Porque a sua fé está baseada naquilo que você tem condições de fazer de certo. Por que a gente não consegue se perdoar? Porque o perdão que a gente quer viver, muitas vezes não está condicionado ao perdão que Deus libera, mas está condicionado ao perdão que a gente não gostaria nem de estar vivendo. Porque a gente diz assim, pô, eu não mereço isso porque eu não deveria ter errado. Eu não mereço isso porque eu não deveria ter feito isso. Eu não mereço isso porque eu não deveria ter pensado isso, ter falado isso, ter agido desse jeito. Mas vai ser impossível você viver uma vida inteira sem pensar, olhar, falar ou sentir algo que você não se envergonhe. Mas sabe o que muda tudo? O que muda tudo é que quando você pensar, olhar, falar ou sentir algo que te envergonhe, você precisa lembrar que teve alguém que pagou um preço
para que você não se envergonhe mais, que pagou um preço para que essa dor seja somente a dor, não do remorso, mas do arrependimento. A dor de ter desagradado aquele que não merecia ser desagradado, mas não a dor de estar vivendo um pecado que já não é mais nosso. Então, assim, se enche dessa fé, se enche dessa realidade, Aleluia. se enche dessa esperança, da esperança daquele que já tomou os seus pecados, da esperança daquele que já preparou o seu futuro. Se encha de esperança daquele que já preservou a sua saúde. E mesmo se a sua saúde te levar a uma enfermidade de morte, ele já preparou para você uma vida que não vai mais necessitar de saúde, porque você não vai ficar mais doente. Então, assim, o seu futuro ele já está preparado. Seja aqui no resto de vida que te espera, ou seja na glória, na eternidade que te espera, mas o seu futuro já está preparado. Então, tente se encher dessas coisas. Pare de se conectar do mundo, pare de se conectar com as propostas do mundo e comece a se conectar com as promessas de Deus. Comece a se conectar com as verdades da palavra. Deus está trazendo para você coisas novas. Deus está trazendo para você um novo normal. Existe um novo chegando aí. Existe um tempo novo de vida espiritual, um tempo novo de realidade com a família, um tempo novo de uma Aleluia. realidade na sua empresa. O pessoal está falando, muita gente vai ser mandada embora. Vai, mas daqui a pouco, num breve período de tempo, muita gente vai ser contratada de novo. E talvez aquele que estava desempregado há 1, 2, 3 anos vai ser contratado. Então, enche o seu coração de expectativa. Enche o seu coração de expectativa, de esperança. Não fica alimentando desesperança, não. Eu estou vendo o pessoal falar aí, glória a Deus, amém, amém. É isso aí, gente. É isso aí. Glória a Deus. É encher o seu coração disso mesmo. É isso aí. Eu também creio, Lisboa. Eu também creio. Palavra com vocês. Eu não sei se vocês estão com Bíblia aí ou com celular, mas se vocês estiverem com Bíblia, eu queria compartilhar uma palavra que está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 4. Enquanto você está abrindo aí, eu quero, mesmo sem violão, minha sogra tem violão aqui, mas a corda do violão dela tá oxidado, então eu não vou tocar, não. Solta o vozeirão aí, pastor. Solta o vozeirão. Então Solta o vozeirão, pastor. Vamos lá. Vamos cantar. Eu não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Gente, se o mundo te fez cair, esteja pronto para ser levantado pela palavra, pela promessa e pelo amor de Deus, tá bom? Fica ligado aí. Então, depois de liberar essa palavra para você, eu quero ler essa palavra cantada, né? Essa promessa cantada. Eu quero ler com você o texto de 2 Reis, capítulo 4. Obrigado, amor. Peraí, gente. Pra poucos, viu? Cantar sem o violão, cantar sem o acompanhamento. Vamos lá.
A Bíblia diz assim: uma esposa dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo o Senhor Yahvé. Agora um credor acaba de bater na nossa casa para levar os nossos filhos como escravos, como parte do pagamento da dívida. Eliseu se indignou e disse: o que eu posso fazer por você? Em algumas Bíblias e na versão mais próxima do original, Eliseu se indigna e diz: o que tenho eu a ver contigo? Basicamente a mesma frase que Jesus diz a Maria em João capítulo 2, nas bodas de Caná. O que tenho eu contigo? Só que ele não para por aí, ele diz assim: dize-me, o que tens em casa? A primeira parte desse texto, ela revela para mim algo muito poderoso. A primeira coisa que esse texto diz para mim é que homens de Deus também morrem. A segunda coisa que Deus diz para mim, que o Espírito Santo fala comigo nessa palavra, é que mulheres de Deus também vivem tempos difíceis. A terceira coisa que Deus diz para mim, que o Espírito Santo de Deus fala ao meu coração nessa palavra, é que mesmo se você for um homem de Deus e um homem temente ao Senhor, a Bíblia não diz que Eliseu desmentiu essa mulher, e a Bíblia diz que foi o testemunho de uma mulher falando de um marido. Só que eu acho interessante é que a Bíblia diz que aquele marido, sendo um bom marido, sendo um homem de Deus, sendo um servo do profeta, a Bíblia diz que ele tinha dívidas. Então, mesmo sendo um homem de Deus, sendo um bom marido, sendo um servo de profeta, ele tinha dívidas. Então, assim, esse texto ele começa dando para nós muitas e muitas e muitas informações. Ele traz para nós muitos conteúdos que se aplicam na próxima segunda-feira. Eu acho interessante a gente pensar o que a gente pode aplicar do que a gente lê na palavra de Deus na nossa segunda. E esse texto se aplica dizendo que grandes homens de Deus também morrem. Esse texto se aplica dizendo que grandes homens de Deus também contraem dívidas. E dívidas problemáticas, dívidas onde os próprios filhos foram penhorados. Olha que coisa forte. Então, assim, mas nisso tudo, mesmo assim, esse cara não deixou de ser um homem de Deus. A palavra de Deus diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não é aquele que dá alguma coisa para você e fica tirando. Até porque não interessa em nada para Deus tirar aquilo que Ele te deu. Ele não ganha nada quando Ele tira algo de você. Ele só passa a ganhar alguma coisa quando Ele tira algo de você, quando Ele está tirando algo de você para te ensinar alguma coisa para que você cresça. E quando você cresce, você fica mais forte e Deus se torna mais feliz também, porque você forte traz alegria para Deus. Você sábio traz alegria para Deus. Então, assim, é necessário entender os processos que Deus cuida e trata os seus filhos. Mas o texto vai continuar dizendo que o Eliseu ele diz assim: o que tenho eu contigo? A primeira coisa que Eliseu faz quando aquela mulher vem com desespero, porque aquela mulher veio com desespero. E ainda que esse desespero que ela estava é um desespero plausível. Entende? Ela tinha todo o direito e ela tinha muitos motivos de estar desesperada. Muitos motivos. E Eliseu entende. Só que para que Eliseu possa falar ao coração daquela mulher, a primeira coisa que ele precisa fazer é dar um choque de ordem. Para que Jesus pudesse fazer alguma coisa naquele casamento, em João capítulo 2, a primeira coisa que ele precisava fazer era dar um choque de ordem. Muitas vezes, quando nós estamos diante de alguém desesperado, a primeira coisa que a gente precisa fazer não é tratar essa pessoa com muito carinho. Muitas vezes, a primeira coisa que a gente precisa fazer não é tratar essa pessoa do jeito que ela acha que tem que ser tratada. A primeira coisa, muitas vezes, que a gente precisa fazer é dar a essa pessoa um choque de ordem. Porque ela precisa ser colocada no lugar dela. Porque com desespero, ninguém leva ninguém a lugar nenhum. Uma pessoa desesperada, muitas vezes, você pode dar 10 mil reais para ela, que ela não vai resolver o problema dela por causa do desespero.
Muitas vezes uma pessoa desesperada, você pode resolver o problema atual dela e ela continuar com o problema porque ela não resolveu o problema do desespero. O desespero pode te levar a lugares muito piores do que a escassez, a necessidade. Então, Eliseu e Jesus agem da mesma forma. As pessoas vêm com desespero, ó, o marido e a mulher não sabem o que fazer. O vinho acabou. Jesus diz assim, mas o que tenho eu a ver com isso? Mas logo depois, o que Jesus faz? Jesus multiplica o vinho. Jesus transforma o vinho, na verdade. E aqui, a mesma coisa. O que Eliseu faz? Eliseu primeiro dá esse choque de ordem na mulher, depois Eliseu diz assim, indignado, Eliseu diz assim, dize-me, o que tens em casa? Eliseu coloca a atenção dessa mulher aonde precisa ser colocada. Mesmo paralelo de Jesus. Maria diz assim, façam tudo o que ele mandar. E aí os servos se aproximam de Jesus, e aí Jesus diz assim, o que vocês têm? Vocês têm água? Se vocês têm talhas e água, então tragam elas para mim. Você pode ver que é assim como Eliseu, Jesus pede algo completamente fora do escopo. Porque assim, o que o povo queria era vinho, não era água. O que essa mulher queria era um jeito de pagar a sua dívida. Ela não queria trabalho. Assim como aqueles servos, eles não queriam trabalho, eles só queriam a solução. Só que Jesus dá trabalho para aqueles servos. Ó, tragam as talhas, encham elas de água. E Eliseu faz a mesma coisa. O que você tem em casa? Só que o desespero faz a gente responder a pergunta certa da forma errada. Essa mulher diz assim, não tenho nada. Eliseu pergunta, o que você tem em casa? E a mulher diz, eu não tenho nada. Só que logo depois, você vai ver no texto, versículo 2, ela diz assim, ao que ele provavelmente respondeu, tua serva não tem nada, a não ser uma vasilha com azeite. Sabe o que é interessante? Quando a gente está desesperado, nada e pouca coisa é a mesma coisa. Mas sabe o que é interessante? Nada e pouca coisa não é a mesma coisa. Nada é nada, pouca coisa é pouca coisa. São duas coisas completamente diferentes. Então, quando a gente está desesperado, a gente tem o costume de confundir o pouca coisa com o nada. E quando a gente diz que não tem nada quando tem pouca coisa, a primeira coisa que a gente está fazendo é mentindo. A segunda coisa que a gente está fazendo é colocando Deus à prova. Porque se Deus perguntou, ele já sabia a resposta. Se o profeta perguntou o que ela tinha em casa, é porque o profeta já sabia que ela tinha alguma coisa. Assim como Deus se perguntou se tinha água e se tinha talha, é porque ele sabia. Até porque aquela água e aquela talha servia para purificação. E muitas pessoas importantes estavam naquela festa, inclusive Jesus. Então Jesus sabia que tinha talha e sabia que tinha água. Se ele pede, é porque tem. Então, assim, se Deus está te pedindo alguma coisa hoje, talvez você possa olhar para Deus e dizer assim, eu não tenho nada. Mas se você está dizendo para Deus que não tem nada, a primeira coisa que você está fazendo é mentindo, e a segunda coisa que você está fazendo é colocando Deus à prova. Não coloque Deus à prova. De forma nenhuma. Por quê? Porque se Deus te pedir alguma coisa, é porque ele sabe que você tem para dar. Pode ser pouco. Deus falou assim, os discípulos falaram, vamos dar comida para essas pessoas, elas já estão buscando a gente há muito tempo. E aí os discípulos dizem assim, vamos mandar eles embora, porque o caminho agora ainda dá tempo deles voltarem para sua casa. E aí Jesus vai dizer assim, não, dá de comer aí de vocês. E aí o discípulo diz assim, nós não temos nada. Nada. A gente tem o costume de confundir nada com pouca coisa. E aí o Jesus diz assim, aí um dos discípulos diz assim, não, vamos procurar alguma coisa. E eles saem para procurar, encontram um menino com muito pouco e oferecem para Jesus. Assim como naquela festa, ofereceram muito pouco para Jesus. E assim como Eliseu pediu e aquela mulher ofereceu muito pouco para Eliseu. Eu só tenho uma vasilha com azeite. E aí Eliseu diz assim, isso basta. Faz o seguinte, comece a procurar novas coisas. Novas coisas. Sabe o que eu acho interessante? Interessante que Eliseu diz que essa mulher tem que procurar emprestado talha.
Eliseu não diz que essa mulher tem que procurar emprestado azeite. Sabe por quê? Porque o que a gente tem que procurar é o que é externo. A gente não tem que procurar o que é interno. A essência é nossa, o DNA é nosso. A gente pode procurar até estratégias de outras pessoas, mas tem que ser com a nossa cara, com o nosso jeito, com o nosso DNA, com o jeito da nossa igreja, com o jeito do nosso povo, com o jeito da nossa comunidade. Eu não tenho que ficar fazendo Ctrl-C, Ctrl-V com as coisas que funcionaram na vida dos outros. Amém. Entende? Eu posso até olhar com paciência, com humildade para coisas que as pessoas estão fazendo e que estão dando certo e pegar a estratégia, não o DNA e não a essência. A essência é nossa. O azeite era da mulher. A talha pode ser dos outros, mas o azeite era daquela mulher. Entende? Então, assim, o que Deus multiplicou não foram as talhas, foi o azeite. Talha, ela teve que pegar emprestado. Entende? Então, assim, o que a gente precisa ter é humildade suficiente para saber o que a gente precisa pegar emprestado, abrir o nosso coração e ser humilde para reconhecer aquilo que a gente pode e deve pegar emprestado com humildade e pedir emprestado mesmo. Quantas e quantas vezes vai ter dias que você vai precisar de um ombro emprestado, vai ter dias que você vai precisar de um carro emprestado, de um ministério emprestado, de um talento emprestado. Vai precisar de um ouvido emprestado, vai precisar de dinheiro emprestado. Quantas e quantas empresas aí não prosperam pegando dinheiro emprestado e depois devolvendo esse dinheiro? Quantas e quantas pessoas não ficam saradas pegando um ouvido emprestado, um ombro para chorar e depois emprestando para outras pessoas esse mesmo ombro? Consegue entender? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e ele diz assim: Rafa, sabe o que está sendo mais difícil para mim? Ver pessoas que antigamente davam cesta básica para a igreja pedindo cesta básica. Até pouco tempo, 2, 3 meses atrás, essa pessoa que eu estou levando a cesta básica para ela agora, ela dava cesta básica para a igreja. Olha que coisa triste. Então, assim, mas essa pessoa está sendo humilde o suficiente agora para pedir emprestado. Entende? Então, assim, essa mulher, ela teve que ter humildade. Ela teve que primeiro reconhecer que ela tinha que baixar a bolinha dela. Que não era só ela que estava sofrendo no mundo, não. Ela teve que baixar a bola dela. E ela não baixou de qualquer jeito, não. Ela tomou-lhe uma patada do profeta logo de cara. Pé nos peitos. Não teve conversinha, não. Entendeu? E aí ela se colocou no lugar dela e o profeta falou assim, ó, o que você tem para fazer? O que tem dentro de você? Existem muitas pessoas que estão aí pedindo emprestado, que estão aí, na verdade, desesperadas aí, colocando a culpa em Deus e o mundo. E o que a gente precisa falar é o que você tem para multiplicar. O que outras pessoas que estão à tua volta podem te ajudar para que você cresça, para que você multiplique. É isso que a gente precisa fazer. Então, assim como o profeta fez com essa mulher aqui, vamos trabalhar, vamos fazer. Olha só, eu tenho esse trabalho aqui, vamos trabalhar junto comigo. Vamos trabalhar de Uber, vamos trabalhar de delivery, vamos vender bolo na rua. Vamos dar um jeito, vamos comprar uma coisa e revender. Não sei o que vai acontecer, vamos trabalhar de ajudante na obra, não sei o que vai acontecer. Mas assim, se não tem de um lado, vamos correr atrás de outro. Mas assim, o que não pode é a gente terceirizar. Terceirizar não resolve em nada. Terceirizar a responsabilidade para o outro não resolve em nada. E estou com 5% de bateria aqui. Eu vou tentar botar meu celular para carregar. Antes que acabe aqui. Deixa eu correr aqui então. Correr aqui. Vamos correr, gente. Vamos correr. Versículo 3. Então ordenou: vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas, tantas quanto puder pegar. Sabe o que eu acho interessante? Tem uma hora que a mulher para de pegar. E aí o profeta, o azeite, eu vou ler esse texto para você ver, ó. Quer ver? Pô, ficando cheios. Né? Depois de entrar na casa, olha só, esse aqui é um outro conselho poderoso, versículo 4. Olha só, depois de pegar as vasilhas, entra na tua casa, fecha a tua porta através de ti e dos teus filhos. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa estar com os íntimos, porque quem não é íntimo não vai entender o teu problema. O conselho do profeta foi: fecha a porta com quem é íntimo, com quem sabe o teu problema, quem entende o teu problema e quem respeita o teu problema. Fecha a porta. Não deixe entrar na tua vida pessoas que não conseguem entender e dimensionar o teu problema.
Tá certo que existem pessoas que dimensionam problemas demais, né? Mas mesmo assim, o problema não é deles, é seu. Então, assim, não permita que essas pessoas entrem na tua vida e fiquem minimizando os teus problemas. Os seus problemas são os seus problemas. Então, eles têm o tamanho que você dá para eles. Verdade. E aí o profeta dá esse conselho e ela faz isso. E eles começam a trabalhar. E outra coisa, quem é íntimo vai trabalhar com você. Sabe quem você vai perceber que é íntimo? Porque quem é íntimo trabalha com você no tempo da aflição. Aí o versículo 5 vai chegar aqui, ó. Assim ela foi e fez. Trancou-se em casa com seus filhos, começaram a encher as talhas lá, até que ficaram no versículo 6. Quando todas as talhas ficaram cheias, a mulher pediu aos seus filhos mais uma. Traze-me mais umas, e eles responderam, não há mais nenhuma. Olha só o que o versículo 6 diz no final. Então, aquele azeite parou de correr. Lembra daquele texto das flechas? Que o profeta diz assim, vai lançando flecha, porque a quantidade de flecha que você lançar vai ser a quantidade de inimigos que você vai matar. E aí teve uma hora que simplesmente o arqueiro parou de lançar flecha. E aí o profeta diz assim para ele, porque você parou de lançar a flecha antes de acabarem as flechas, você só vai vencer a batalha até o reino tal. Era para lançar todas. Sabe o que aquela mulher tinha que fazer? Eu vou botar meu carregador externo aqui. Peraí. Sabe o que Aleluia. aquela mulher... Eu não sei se você vai me ouvir bem, porque agora eu tô fora do fone. Mas sabe o que aquela mulher tinha que fazer? Aquela mulher, ela tinha que pegar todas as vasilhas que o povo da vizinhança dela tinha. De todas as casas, de tudo. Porque enquanto tivesse vasilha, ia ter azeite. Enquanto tiver obediência na tua vida, vai ter azeite de Deus. Enquanto tiver misericórdia de Deus na tua vida, fluindo para a vida dos outros, vai ter azeite na tua vida. Enquanto tiver graça de Deus transbordando através da tua vida, vai ter graça de Deus transbordando do céu. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos dispenseiros de Deus. E qual é o único trabalho? Ele tem o trabalho de abrir a dispensa, pegar o que está dentro e entregar. Quem tem o trabalho de repor a dispensa é o Deus que tem tudo. Entende? O nosso trabalho não é de repor a dispensa. O nosso trabalho só é de abrir a dispensa e de entregar para o próximo a dispensa. Então, assim, essa mulher, ela viveu uma realidade limitada. Por quê? Porque a fé dela também foi limitada. Então, a nossa fé, ela é uma fé limitada quando? Quando ela não é uma fé firme. E qual é a fé firme? A fé firme é aquela que está baseada naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus sabe e naquilo que Deus pode. A gente falou isso no início da live. E aí, para finalizar, versículo 7, a Bíblia diz assim, então, seguindo ela, saiu e contou tudo ao homem de Deus. Dizendo, pois agora vai... o homem de Deus disse para ela assim, pois agora vai e vende... Presta atenção nisso, hein? Pois agora vai e vende esse azeite puro. Não foi qualquer azeite que multiplicou, não. Foi um azeite puro. Paga todas as tuas dívidas e vive em paz com os teus filhos do que restar. 3 coisas eu quero terminar essa live com você. 3 coisas. A primeira, vai e vende. Aleluia. Ouve bem isso, você que está firme aí, ó. Primeira, vai e vende. Quando o milagre acontece, ouve bem que isso é uma chave, hein? Quando o milagre acontece, ainda tem trabalho. Nunca relaxe. Aconteceu um milagre, vou relaxar aqui. Não relaxe. Quando o milagre acontece, ainda tem trabalho. Pega o azeite, que é o milagre, que multiplicou, vai e vende. Volta a trabalhar. Agora você estava fazendo um trabalho, agora vai fazer outro. Segunda coisa, pega esse azeite e vive em paz. Utilize as coisas de Deus para trazer paz na sua casa, paz na sua família, paz para o seu presente, paz para o seu futuro. Utilize bem as coisas de Deus. Saiba usufruir bem das coisas de Deus. Usufrua. Não só acumule, não. Seja um transbordador. Desfrute bem. Você e sua família.
E terceira coisa, o texto é bem claro, bem claro, bem claro. Versículo 7, a última frase. Vive do que você vender. Boa administração. Nós precisamos saber administrar aquilo que Deus nos dá. O milagre que Deus dá na minha e na sua vida, eu e você, nós precisamos saber administrá-lo. Então, Aleluia. enche o seu coração de humildade, porque em tempos difíceis, você e eu vamos ter que ser humildes. Abra o seu coração para as repreensões do Senhor. Não fique molenga, fique pronto para o trabalho, porque milagre vem junto com o trabalho. Milagre não vem com pouco trabalho, milagre vem com muito trabalho. Deus trabalha e a gente também trabalha. A Bíblia diz assim, ó, que o exército tem que estar preparado. E eu e você temos que preparar os nossos carros e cavalos, mesmo que a batalha seja ganha pelo Senhor. Aí eu te pergunto, se a batalha vai ser ganha pelo Senhor, para que eu vou montar carro e cavalo? Para que eu vou preparar carro e cavalo se a batalha vai ser ganha pelo Senhor? Porque mesmo quando a batalha vai ser ganha pelo Senhor, mesmo quando tem milagre, tem que ter trabalho no céu e na terra. Jesus diz assim, eu trabalho porque o meu Pai trabalha até hoje. Então tem que ter trabalho, fica firme, trabalho. E a segunda, creia no milagre. Eu vou falar uma frase aqui que vai parecer heresia. Mas Deus é do tamanho da sua fé. Pode parecer heresia, mas talvez um dia você vai entender o que eu falei. Você que está nos assistindo aí, Deus é do tamanho da sua fé. Se você colocar diante de Deus uma fé limitante, o problema não vai ser de Deus, o problema vai ser seu. Porque Deus ele vai ficar diante de você limitado por causa de você. Não que ele tenha limite, mas você colocou limite. Então não imponha limites para Deus. Não imponha limites para Deus. O nosso Deus não tem limites. Não seja um homem ou uma mulher com a fé limitante. Não limite Deus. Deus não tem limite. E para finalizar, pega esses três pontos aí do final aí, depois você dá uma Glória a lida Deus. no 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Deus te abençoe. Obrigado aí por esse tempo. Falei pra caramba, mas estamos juntos. Pastor, tô vendo o pessoal comentando aqui e, assim, é uma palavra muito sábia, né? E, assim, eu costumo pensar que uma palavra muito sábia é aquela palavra que a gente entende e aplica, né? Que a gente, como você falou, a gente escuta hoje e aplica na segunda-feira, aplica amanhã, né? E literalmente é tempo da gente aplicar, né, a palavra de Deus, da gente entender, compreender aquilo que o Senhor fala através das Escrituras, se posicionar como igreja, né? Eu também não quero tomar seu tempo porque eu sei que foi uma semana corrida, foi uma semana puxada, né? Então, para você que está vendo esse vídeo, o pastor Rafael Rocha, homem de Deus, da Igreja Batista Monte Tabor, não é isso? E também lidera a Universidade. E liderar a Universitária Church. Pastor, eu queria que você falasse sobre a Universitária Church também. Tem algumas pessoas aqui que são estudantes ainda, né? Em universidades, escolas, então também é uma área que precisa ser preenchida, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse ministério. Então, a Universitária Church ela surgiu de uma célula. Eu não sei se você sabe, mas a Universitária Church ela fica dentro de um campus universitário. Eu vi. Campus da Federal, a Federal do Rio de Janeiro, a FRJ. E tem uma vila residencial lá dentro. E a gente teve a oportunidade de começar uma célula lá. A célula cresceu dentro de uma casa e essa casa se abriu para poder desenvolver, e a gente transformou essa casa numa igreja. E a gente partiu para cima e agora virou igreja. E a gente está tocando o barco lá. O nosso trabalho é com os moradores da vila e com os estudantes, né? A igreja tem uma pegada mais jovial, uma pegada mais universitária, mas atinge também tanto os moradores quanto outras pessoas que não são moradores. Inclusive,
quase toda a minha liderança não mora, não reside na vila residencial e alguns nem são estudantes. Mas, assim, os estudantes, eles são muito firmes, eles são muito ativos. A gente tem um orçamento muito pequenininho, né? Porque estudante normalmente vive de bolsa ou nem tem dinheiro. Estudante é quebrado. Não, eu profetizo que os estudantes da sua região não serão quebrados, Em nome de serão Jesus. abençoados. Mas normalmente os estudantes não têm muita grana. Mas a gente está avançando, a gente tomou um prejuizaço. A gente tomou um prejuizaço de mais de 10 mil reais, porque teve uma enchente lá no campus. Nossa. Uma enchente que entrou em mais de 100 casas, mais de 20 famílias perderam tudo que tinham. E a igreja também perdeu tudo que tinha, mais de 10 mil reais de prejuízo. Nossa, cara. Mas Deus é bom e está com a gente. Eu vou até, se você me permitir, Amém. Daniel, você consegue entrar na live que eu estou fazendo agora e colocar as nossas referências lá? Ah, tá. Tá, beleza. A minha sogra, a Marci, ela vai colocar as nossas referências aí. Manda aí. Coloca o endereço também. Manda aí. E aí, depois segue lá no Instagram e tal. Tem o endereço da igreja também, para quem vier no Rio, poder fazer uma visita. Eu não vou colocar informações bancárias aqui, porque não é a nossa live. Mas quem quiser apoiar, depois chama no direct aí. Amém. Tamo junto. Amém, pastor. Espero que quando tudo isso passar, né, a gente possa de alguma forma se encontrar. Isso já é uma promessa antiga, né? Já há 2 anos nessa promessa. 2 anos não, 1 ano, né? Foi ano passado a missão. 1 ano e pouquinho. E eu tô aguardando, você falou que vem em Sergipe, né? Eu falei que ia te apresentar aqui em Canindé. Uma cidade abençoada, pastor, apesar de ser interior, né? Mas Deus abençoou aqui com as belezas naturais. Amém. Não sei se você já viu, mas aqui a gente tem cânion, né? Os cânions do Rio São Francisco. E, se eu não estiver enganado, é o 2º maior navegável do mundo, 2º ou 3º. Caramba. E, cara, né? Assim, é uma cidade que tem de tudo para ser próspera e, né, a gente acredita nisso, se apega, não somente, né, na questão financeira, mas também do evangelho ser próspero aqui, né, de que as pessoas, né, sejam sensíveis, estejam sensíveis para, né, para acatar, para acolher o evangelho, para propagar o reino, né, na cidade, consecutivamente no estado. Eu estou vendo aqui, é sua sogra, né, pastor? Deixando o endereço aqui. Minha sogra. Meu pai, o pastor, perguntou, pastor, onde que é o endereço da sua igreja? Que meu pai é o pastor da igreja, né? Ele morou também, ele morou no Rio de Janeiro um tempo, aí na época que ele estava na marinha, o pastor foi marinheiro, e ele perguntou o endereço, né? Mas aí, glória a Deus... Olha só, fica na Ilha do Governador, talvez ele, como da marinha, tenha servido lá no Bananal, não sei exatamente onde seu pai serviu. Mas ela fica na Ilha do Governador, fica próximo. Né? Amém. Pastor, obrigado demais por esse tempo, pastor. Eu sei que você é servo, né? A gente vê a humildade, né? A prestatividade em servir. E você que está vendo aqui, tem 19 pessoas assistindo, você que está acompanhando esse cara é referência, né? Sei que é referência para todos nós. Ele tem tem obras sociais na igreja. Pastor, entregou quantas cestas básicas essa semana? Essa semana a gente vai entregar 12, né? Mas nas últimas 9 semanas tem mais de 200 cestas já entregues. Né? Mais de 200 cestas básicas entregues. Então, esse é o propósito da igreja, né? A igreja sendo referência para a sociedade. Amém. E tudo isso começou, né, com a igreja sendo referência, pastor Rafael, né? Os tempos, eu penso o seguinte, que os tempos em que a sociedade é mais abençoada, é mais próspera, é quando a igreja entende isso, né? E a gente vê a igreja atuando em todas as esferas hoje. Eu não sei como
Eu não sei como você tem visto toda essa questão, né? Tudo isso que tem acontecido no Brasil, questão de descende, questão de avivamento, de nós estarmos presentes, vamos presenciar o maior avivamento da história do mundo, promessas e tal. Mas eu acredito que acoplado com isso existe uma grande reforma acontecendo, né? Eu vi o pastor, eu não sei quem foi que eu ouvi falar isso, mas eu acredito que agora o que deve acontecer dentro de nós é uma reforma, sabe? Uma reforma. Nós temos promessa de avivamento, mas nós precisamos de reforma. A gente precisa entender, né, qual é o nosso papel como cristão, qual é o nosso papel Ó, como servo. Marcos, tem um grande homem de Deus nessa live aqui, é o pastor Tony Zamba, um cara que tem um trabalho com embaixada, um cara que tem uma igreja vibrante. Já preguei na igreja dele. Cara que é uma das maiores referências na minha área, na minha zona de trabalho lá da minha igreja mãe, em Monte Tabor. A igreja dele é uma referência lá. Cara visionário. Top demais, top demais. Vale a pena fazer uma live com ele, falando sobre juventude multiplicadora. Inclusive, se você puder, bota aí, Tony, a referência da tua live. Juventude multiplicadora. Esse é o cara, ele tem 2 livros. Um falando só sobre embaixada e o outro falando sobre juventude multiplicadora. Você vai Glória curtir a demais. Deus. Então, você estava falando de referência. A igreja dele é uma grande referência, porque ele é uma referência. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dessas pessoas, né, de grandes homens de Deus que Deus tem levantado. Cara, e num tempo assim, como esse tão difícil, né, a gente consegue, pastor, a gente consegue olhar para homens de Deus, a gente consegue olhar para referências. Eu estava conversando com eu estava conversando com um amigo esses dias e que a gente teve uma live esses dias com o pastor Jeter Guedes. E aí eu estava conversando com um amigo, eu falei para ele, ó, cara, me ajuda a divulgar, me ajuda aí, envia para seus colegas. Ele fala assim, mano, é bom ver que as pessoas que são referências, né, tem um coração humilde, tem um coração íntegro e sincero a ponto de dizer assim, cara, eu vou participar de uma live com você, eu não conheço você tão bem, mas eu vou participar porque eu quero propagar o reino, eu quero, através da minha vida, abençoar vocês, mesmo sem conhecer. E, cara, isso é uma benção, porque eu aqui com você hoje, eu sei que você é meu amigo, e eu pensei demais, pastor, logo quando a gente começou a transferir tudo para os canais digitais, para o Instagram, a gente começou a pensar, cara, nós precisamos também, nesse tempo, de conexões com pessoas que são referências, e eu pensei, cara, pastor Rafael Rocha, eu sei que quando eu entrar em contato com ele, ele vai aceitar. Eu já tinha essa convicção, sabe, pastor, no meu coração. Sei que quando eu falar com o pastor Rafael, ele vai aceitar fazer a live. E eu sei que através da vida dele, que é referência para mim, outras pessoas vão ser abençoadas também. E é com esse propósito, né, que nós temos feito as lives, né? Fazer com que as pessoas entendam o papel dela, como igreja, Amém. como cristãos nesse tempo, né? Estou vendo aqui que tem 1 minuto para derrubar a live, eu queria que você encerrasse. Amém. Cara, vamos encerrar com uma palavra de vitória, né? Manda. Palavra de vitória que Deus tem para mim e para você. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Palavra de vitória que Deus tem para mim e para você é aquele que crê, ainda que morto, viverá. Palavra de Deus de vitória que Deus tem para mim e para você é aquele que crê em Deus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra que Deus tem para mim e para você é: fica firme, ore em todo tempo e preserve o seu coração e a sua mente naquilo que é do céu. Tamo junto e até a próxima. Pastor, obrigadão. Um abraço apertado, né, na sua família, ao pessoal da igreja Monte Tabor, da Aniversário Church, um abraço. Fica com o Senhor, em nome de Jesus. Obrigadão por aceitar o convite, cara. Um beijo. Você é especial para mim. Um cheiro, tchau. Paz.
Amanhã nós temos a nossa live com o Apóstolo Eduardo. Não perca, às 19 horas.